Oiê, ciências viajantes abençoadas, tudo bom com vocês? Bom, para fechar os vídeos do mês de julho, eu precisava conversar com vocês sobre algo de cunho muito pessoal e uma visão que eu tinha, que eu confesso que até era errada, porém essa visão errada salvou a minha vida várias vezes. Vamos lá, em 2018, como vocês sabem, eu sofri muita coisa na minha infância, beleza? E eu sempre fui a pessoa que debati com os médicos, com a minha mãe, de que eu não seria louca, de que eu não seria depressiva, de que eu não ia tomar remédio, de que eu não ia usar droga, de que eu não ia me prostituir, de que eu não ia usar álcool, para amenizar a dor do sofrimento que eu sentia, beleza? Então, na minha cabeça, eles falavam, ela vai ser assim, 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 assim. E eu falava, eu não vou ser assim, eu vou ser diferente. O mundo, as pessoas, as circunstâncias provavam e diziam para mim que eu ia fazer tudo errado. E eu lutava, porque eu falava, eu sou diferente, eu vou fazer diferente e eu consigo. Então, quando eu ficava triste, alguém falava, ela tá com depressão. Eu não acredito nisso, isso não existe. Gente, várias vezes, né? Tanto que o Paulo entrou na minha vida, eu tinha os momentos de tristeza, mas eu não aceitava em sã consciência que alguém falasse pra mim, tá depressiva. Não tô, não tenho, não aceito, não permito. Quando foi em 2018, meu filho foi fazer 5 anos e eu fui me preparar para fazer a festinha dele. E eu tive um surto dentro do carro. Eu gritava, Paulinho, vai fazer 5 anos! E o que aconteceu alguma coisa com ele? O Paulo, mulher, fica calma, você vai enlouquecer, você precisa de ajuda, enfim. 2018 foi um ano bom, casei, realizei meu sonho, mas foi um ano insano mentalmente para mim. E eu tive uma rede de apoio que me ajudou. Mas eu digo que, além dessa rede de apoio, o que mais me ajudou a não afundar na depressão foi o que eu acreditava. Eu não acredito em depressão, quem muda a minha vida sou eu não acredito em depressão, quem muda a minha vida sou eu não acredito em depressão, quem muda a minha vida sou eu. Eu nunca falei isso tão abertamente, é a primeira vez que eu tô falando isso com vocês. Por quê que eu quis falar? Porque é algo que faz parte de mim, né? E olhando a lei da atração, tudo que eu estudo, tudo que eu vejo hoje, eu vejo que essa ação errônea, que também não é errônea, ignorante, que também não é ignorante, grossa, que também não é grossa, que eu tinha comigo, me permitiu não piorar o meu estado. Eu cheguei a contar em vários dos vídeos que eu já tenho aqui no canal, falando que eu já cheguei a levar o Paulinho nessa época para a escola e ia ligar para saber se ele estava dentro da sala de aula. Olha isso. Eu comecei a perseguir o meu marido como se ele fosse fazer algo contra mim ou contra o meu filho. Olha isso. Eu tinha medo de andar na rua. Eu comecei a ter medo de falar com as pessoas. Eu comecei a me isolar. É como se, sabe, quem passa pela depressão sabe o que é isso. Então, eu falo hoje na qualidade de quem conseguiu sair. Eu fiz tratamento terapêutico? Não. Fiz tratamento psicológico? Não. Conheci o Ho'oponopono? Não. Na verdade, eu conhecia a oração original do Ho'oponopono, porque eu tinha estudado a magia, né? Eu fiz curso para a Wicca em 2017, mas 2016, 2017, um negócio assim. Mas nem imaginava que podia usar, como podia usar, nem tinha um na minha cabeça. Então, eu me coloquei numa posição de dor, de sofrimento, de luta, mas ao mesmo tempo eu saí de lá. Eu não queria sair da cama, eu levantava, eu saía. Eu não queria me arrumar, eu levantava e me arrumava. Tanto que em 2018, eu me permiti, né, fiz a festa do meu filho num clube, recebi as pessoas, era agoniante, mas eu tava ali com as pessoas. Eu casei em 2018, meu marido me pediu em casamento em setembro, em outubro a gente casou. Eu viajei, eu fiz lua de mel, eu tive muitas coisas, só que era porque eu me forçava. Eu tive um grupo de amigas, né? Eu tenho um grupo de amigas, eu tive o Paulo, eu tive o Paulinho, eu tive a minha comadre, pessoas que foram essenciais, que não me deixavam afundar. Tanto que a Márcia, em 2018, no aniversário dela de 2018, eu tive um ataque de pânico, uma crise de ansiedade, um ataque de ansiedade, foi assim que o médico listou, que eu acordei de manhã com o meu peito, que eu não conseguia respirar, aquele desespero, aquele negócio. Eu liguei pro Paulo e falei, você tá ocupado? Ele falou, tô um pouco. Eu falei, então, eu tô infartando, eu vou morrer. Aí ele, calma. Eu falei, mas eu tô calma. Só que eu tava calma. Tipo, eu deixei ele apavorado lá no serviço dele, mas eu tava calma. Tanto que eu fui fazer um almoço pra levar o Paulinho pra escola. Sabe assim, de boa. Fui lá pra escola não, tava de férias.
Não, tranquilo. E aí ele chegou, pegou o Paulinho, eu não morava aqui, ele deixou o Paulinho na casa da minha sogra, e a sensação que eu tinha é de que naquele dia, 13 de dezembro de 2018, eu ia morrer. Eu juro pra vocês. Chegamos no hospital, o médico me examinou, tudo normal. Ele falou: meu, você tá tendo um ataque, uma crise de ansiedade. É um ataque de ansiedade que você tá tendo. Eu fiz: ih, ele tá acontecendo, vai acontecer alguma coisa. Eu falei: doutor, nada. Meu filho fez aniversário, eu comecei a ter um processo, expliquei pra ele. Casei agora em outubro, foi tudo tranquilo. Em outubro, gente, eu tava em setembro. Ele me pediu em casamento, eu casei 26 de outubro. 25 eu casei no civil e 26 eu fiz a festa. Eu tava tão enlouquecida que a minha sobrancelha, ela é de rena, né? Ela é de pigmentada. Eu perdi os pelos, o cabelo começou a cair. Olha, ficou tudo ódio. Tão, né, que misturou todo o estresse, enfim, eu resolvi casar em um mês, né, gente? Tá? Porque a gente é rápida na situação. Então, eu quis gravar esse mini resumo pra vocês, porque foi ignorante da minha parte? Tá, mas me salvou. Foi errado da minha parte? Não foi. Isso me salvou. Porque ao mesmo tempo que eu sentia aquele medo, aquela angústia, não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, não vou falar. Não. Eu só falava não. Eu vou me forçar, eu vou me permitir, eu vou dar um jeito, eu vou sair, eu vou levar. Eu me forçava. Então, um lado meu era como se eu tivesse um anjo, sabe? E um demônio. Um lado do meu anjo falava: Gi, você consegue, vai lá, você é capaz, levanta. O outro falava: pra quê? A vida é luta, a vida é sacrifício, deixa ela jogada aí em cima da cama, para de loucura, não precisa de... Olha isso. Então, quem passa por um processo, quem está vivenciando, esse vídeo é para você. Um processo de depressão, você tem esse poder. Gente, quando eu falo para as pessoas que eu fiz o meu processo terapêutico, o meu processo de cura sozinho, todo mundo se assusta, mas eu fiz porque eu tinha essa mentalidade desde pequena. Ninguém vai dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu faço. Ninguém vai me intitular X ou Y. Eu posso. Ninguém mais tem esse poder. Ninguém mais tem esse direito. Nossa, Gi, mas você tá sendo um pouco rude porque você não sabe o que é. Eu sei o que é. Você, um belo dia, abrir o olho e falar: porque eu não morri? Eu nunca pensei em morrer. Eu nunca pensei em desistir da minha vida, mas eu tinha pesadelos por anos de uma determinada mulher, que depois eu conheci essa mulher, de uma determinada mulher me dava uma arma prateada automática, né, acho que é assim que fala, e ela falava: vem pra cá que aqui é muito melhor, vem. E eu chorava no sofá e eu falava: não, eu vou continuar e eu vou conseguir. E eu acordava e eu falava: por que eu não morri? E eu continuava. Eu tinha o meu filho, eu tinha o meu marido, eu tinha pessoas ao meu redor. Então, o que ajudou eu não afundar, eu acreditar: eu não acredito em depressão, eu não acredito em depressão, eu não acredito em depressão, eu não acredito em depressão. As pessoas ao meu redor tinham as depressões, tomavam remédio, faziam tratamento, e eu falava: eu consigo sozinha. Eu sou capaz. Eu entrei nisso e eu vou sair disso. Foi um processo, 2018 foi insano, mas eu consegui. Tanto que, quando foi dia 13 de dezembro de 2018 que eu passei no especialista, que eu tive, né? E aí ele me encaminhou, ele me deu encaminhamento para o psicólogo. Eu cheguei aí no meu convênio, pedi aos 15 dias de autorização para eu poder ir fazer a consulta. Quando eu cheguei na porta do convênio, eu comecei a passar mal, e aquele choro, e a moça: calma, respire. Eu falo: eu não consigo, um desespero. Vocês sabem o que é isso, né? E aí a minha comadre, que estava trabalhando lá perto, mas ela não conseguia sair, eu liguei para ela: Gi, vem para cá. Eu fui sair da onde eu tava para onde ela tava, era andando pertinho, tipo 10 minutos andando, chorando. Cheguei lá, ela me acalmou, sabe? Então eu falo: eu tive uma rede de apoio porque eu me permiti ouvir essas pessoas. Não fui no psicólogo, não fui no terapeuta, mas o meu marido me ajudou, foi meu amigo, as minhas amigas me ajudaram, a minha comadre me ajudou. Então, além disso, deles, que foi essencial, por mais que eu não quisesse, elas me levaram para pagode, eu fui para balada, eu não gostava, eu não queria, eu queria ficar em casa presa, mas elas me ajudaram. Meu Paulo falava: vai, você precisa, levanta, vamos lá, mas com todo amor, com todo carinho. Além disso, eu falava para mim: eu não vou ficar doente, eu não posso ficar doente, eu não acredito em depressão, eu não vou cair doente, eu vou levantar, eu vou conseguir. Aí o meu filho tinha 5 anos, então eu vi aquele pitoquinho correndo pela casa, todo feliz: mamãe. Cara, eu tenho mais do que motivo para reagir.
Então, hoje eu quis contar isso para vocês, porque nesse processo dos exercícios da gratidão, eu cheguei a falar da minha comadre, do quanto ela foi essencial para mim em 2018, e quando eu falei a palavra depressão, meu filho olhou assim para mim, ele, mãe, eu não sabia que você já teve depressão. Falei, eu tive um ano intenso de depressão, mas eu não falei nunca assim tanta verdade isso para as pessoas. Tanto que o Paulo teve em 2021. Foi 2021? Não, 2021 foi Covid. Não, 2020 foi Covid. 2021 ele teve, e até hoje ele não admite, de tanto que eu falava pra ele, eu não acredito em depressão, não acredito em depressão, não acredito em depressão, tá? É coisa da tua cabeça, mas não é que é coisa da tua cabeça. Só que a depressão existe, ela tá aí, mas a gente consegue. O Paulo foi dos 100 aos 67, 65, assim, ó, questão de dias, em cima do sofá. Aquele homem forte, bonitão que ele é hoje, ele... Eu sempre achei ele lindo, eu achava ele lindo, mas ele falava que estava horroroso e eu respeitava a vontade dele. Mas ele teve, aí esses dias a gente estava conversando, aí ele falou, talvez eu não admita que eu tive depressão, de tanto que você falou que não acreditava. Então eu quis deixar esse vídeo gravado por causa disso, gente, porque não é que eu não acredito, eu vivenciei, mas na minha cabeça, hoje entendendo a lei da atração, eu lutei com as forças que eu tenho dentro de mim, para que eu não me afundasse em cima de uma cama e ficasse doente, independente de remédio, entendeu? Então, eu acredito em você. Eu acreditei em mim, cara. Sabe? Antes do meu marido me apoiar, do meu filho me beijar, das minhas amigas me ajudarem, da minha comadre me ajudar, eu me permiti lutar com a minha mente de que eu ia levantar, de que eu ia conseguir, de que eu ia fazer, de que eu ia acontecer, porque eu era capaz. Contra todas as dores do meu corpo, a minha mente falando, se joga na cama, esquece o mundo. E eu falava, não, eu vou levantar. Eu limpava minha casa chorando. Eu ia sair na rua com pânico. Eu tinha medo de sair na rua. Era assustador. Quem vive isso sabe o que é. Aquele que te dá, que você fala, cara, né? Mas eu fui me forçando e venci 2018, graças a Deus, e 2019, vida nova, e fui vivendo e nunca mais tive nenhum problema, nenhuma complicação. Tanto que eu vim ter um ataque de pânico agora em 2025, ou foi 2028? Não, foi 2024, 2028, olha, tô além. Em 2024, no final de 2024 ali, novembro e dezembro de 2024, no final não, em outubro, entre outubro e novembro de 2024 eu tive um ataque de pânico, de madrugada, que eu achei que eu fosse morrer, né, mas não, foi só um fato isolado, devido a alguns estresses, algumas coisas que estavam acontecendo, eu tive esse ataque e pronto, passou, nunca mais. Mas hoje, se eu precisar de um psicólogo, se eu precisar de um terapeuta, até porque eu já tenho terapeuta, estou fazendo acompanhamento ali do floral, eu faço, mas eu quis deixar esse relato pessoal hoje para vocês, para que você entendesse que você tem essa força. Você tem. Gia, eu não tenho. Tem. Dá 2 tapas na tua cara e reage. É bem nessa pegada, era como eu fazia comigo. Vai, reage, levanta. Chorando, levanta, você não vai ficar na cama deitada, levanta. Eu brigava comigo mesmo, sabe, o anjo e o demoninho, é mais ou menos isso. Eu brigava comigo mesmo e aí eu consegui. Então por isso que eu falo, não é que eu não acredite, existe, mas eu sou muito mais forte do que ela, entendeu? Então, tanto que eu venci e eu acredito que você vai vencer. Esse foi só um relato pessoal que eu quis deixar bem registrado para vocês, de que eu entendo e reconheço que hoje ela existe, mas na época eu não permiti que ela me dominasse. Foi uma luta insana por 1 ano. E eu venci, sem medicação, sem fazer acompanhamento, só conversando comigo mesma e olhando pra mim. Eu sabia por que a depressão estava ali, eu sabia por que eu estava triste, mas eu não queria, na época, curar as minhas feridas, tanto que eu só vim curar elas em 2021. Então eu ainda fiquei nesse processo do trauma, da dor, do sofrimento, mas vivendo, saindo, curtindo, sabe, me divertindo. Eu me permiti e isso me ajudou. Em 2021, Ho'oponopono entrou na minha vida e aí eu fui olhar mais para mim, curar as minhas feridas, que hoje ainda estou no processo, mas eu estou muito melhor. Não tenho depressão, graças a Deus, não tive crise mais de ansiedade, síndrome do pânico, nada. Eu estou muito bem. Então, por quê? Eu acredito nisso, eu não vou ficar doente, eu sou saudável, eu posso, eu consigo, eu já venci. Então que você se inspire nesse vídeo, que você se force, dá 2 tapas na tua cara e reage. No começo não vai ser fácil, mas com o tempo você tira de letra, porque você é forte, você é capaz e você consegue, tá bom? Esse foi meu relato pessoal de hoje, e para fechar esse mês de julho, vejo vocês no mês que vem, ou seja, daqui a pouquinho. Beijos, tchau, tchau. Gratidão. A essência que habita em mim, saúde e honra a essência que habita em você.
Lembre-se, se você quer fazer do teu mundo, é o teu, não é o exterior, é o teu mundo interior, um lugar melhor. Olha pra você, vai doer, tu vai sofrer, tu vai chorar, mas tu vai arregaçar as mangas e tu vai conseguir levantar, porque eu acredito em você e você é capaz. Beijo, tchau, tchau.